das antigas. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Bora lá, negada. Estão me vendo bem hoje, ó. Deu uma surra. Tá mais calmo. Oi? Tá mais calmo. Agora eu tô mais calmo, viu, Renato? Num cafezinho, na águazinha. Vou mostrar minha caneca de novo, agora no zoom bem grandão. Vamos lá. Pessoal, vamos continuar. Graças a Deus o cabo se entregou. Ô, corra boa. Né? Tranquilidade total. Compartilhar a tela. Compartilha. Compartilhando a tela. Vamos. Então, ó, vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui onde nós paramos. Bem rápido. Pronto. Paramos aqui, tá? Paramos aqui falando sobre a célula de Hadley e falando sobre a célula polar. Beleza? Belezinha. Aí, dando nome, pegando aqui o hemisfério norte. Terminamos a aula falando assim, ó. Eu posso afirmar que aqui, na área do Trópico de Câncer, é uma área de alta pressão, logo vai ser uma área de dispersão de ventos? Aí vocês disseram sim. Aqui no Círculo Polar Ártico, por ser uma área de baixa pressão, é uma área receptora de ventos? Aí vocês, sim. Logo, olha só, pufo, você vai ter alta pressão, dispersa ventos. Aí aqui no Círculo Polar Ártico, vai ser uma área de baixa pressão, ascensão de ventos. Logo, eu formo uma outra célula. Entre a célula polar e a célula de Hadley, pessoal, olha só, entre a célula polar e a célula de Hadley, eu formo uma outra célula, que vamos chamar de célula de Ferrel, fechando o raciocínio da circulação geral da atmosfera. Zona de alta pressão, olha o mouse, zona de alta pressão, zona de baixa pressão, formando as três células que compõem a circulação geral da atmosfera. Deu para entender, galera? Vocês compreenderam essa parte aqui? Deu tudo certinho aí? Inara, abrindo aí o seu vídeo, muito bem, Luísa, compreenderam? Show de bola, show de bola. Então, vamos lá, dar sequência aqui à circulação geral da atmosfera, assim como todo esse desenho que eu mostrei para vocês refere-se a essa imagem aqui à sua esquerda, tá? E como eu te falei, nós também temos a célula de Walker. Nós também, além da célula Ferrel, nós também temos a célula de Walker. Só que a célula de Walker, pessoal, ó, não é no sentido norte-sul como estávamos raciocinando. A célula de Walker, ela é no sentido leste e oeste e ocorre na área próxima ao Equador. A célula de Walker, ela se encontra na área próxima ao Equador, sendo formada no sentido leste, oeste, oeste, leste, dependendo aí da região. Então, graças à célula de Walker, associada aos ventos alísios e contralísios, pessoal, que nós vamos ter quem, galera? Que nós vamos ter a questão do El Niño e da Laninha, que daqui a pouco eu vou explicar, tá? Vou só voltar. Graças à célula de Walker, mais os ventos alísios e contralísios, essa combinação é quem vai produzir os fenômenos naturais El Niño e Laninha, que pretendo falar para vocês nesta aula de hoje. Beleza? Beleza. Só lembrando para vocês, estamos com a audiência máxima. Eu estou tentando fazer uma aula junto com o meu amiguinho, o nosso amiguinho da Biologia de Fortaleza. Quem é, pessoal, amiguinho da Biologia de Fortaleza? Valendo meio ponto na parcial? O Arthurzinho. O Arthurzinho, que gosta muito de falar de vegetação, e eu gosto de falar de clima, e aí nós vamos entrar juntos, provavelmente na semana que vem, para eu falar de clima do Brasil e ele falar de vegetação brasileira influenciado por esse clima, tá? Então, já estamos organizando para que semana que vem a gente possa fazer essa aula. Pois não, Peter Ryan,
Peter Ryan, qual é a saída de Walker? Calma, Peter Ryan. É aquela... As três que nós falamos são no sentido norte-sul. As três anteriormente que nós falamos foi no sentido norte-sul. A célula de Walker, ela ocorre no sentido leste-oeste. Leste-oeste, não no norte-sul que eu estava trabalhando anteriormente as três células. Tá bom, Pedro? Beleza? Deu para entender? Show de bola. Então, gostaram da ideia. Boa, eu e o Arthurzinho. Estou com saudade do Arthurzinho. A gente viajava junto, a gente dormia junto lá há 2 anos, quando o núcleo começou. Vamos lá. Professor, e aí? Saindo os ventos, caramba, mais de 2 horas só de vento, galera. Olha como esse tema vento é importante, que envolve muita física, inclusive, né? Nós, voltando para os elementos do clima, temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, ventos, que acabamos de finalizar, e também temos que, galera, as precipitações. Voltando lá para a semana passada, elementos do clima. Também colocamos as precipitações, pessoal. Quando falamos em precipitação, o nome já está dizendo, precipita, cai, né, professor? Tem um movimento de queda na atmosfera. E dentre as precipitações, professor, como é que, de maneira bem didática, eu poderia definir precipitação? Vamos lá. De maneira bem didática, precipitação é a alteração do estado físico da umidade do ar. A alteração do estado físico da umidade do ar promove uma precipitação. Uma precipitação. Tu falou já sobre que barrou... Ainda não, Luquinhas. Lá nas massas de ar, tá bom? Lá nas massas de ar que eu vou falar disso. É que eu me lembro lá, quando eu estiver falando de massas de ar, eu falo sobre isso, tá bom? Beleza? Vamos lá. Professor, então, dentre as precipitações, nós temos, ó, a chuva. Repete a definição, professor. Claro, Camille. Vamos lá. Camille, precipitação é a alteração do estado físico da umidade do ar. Vou colocar aqui no chat. É a alteração do estado físico da umidade do ar. Você deve lembrar que a umidade do ar, ela é o quê, professor? Ela é gasosa. Aí, quando ela sai do estado gasoso, muda, vira uma precipitação. Quando ela, professor, sai do estado gasoso e vai para o líquido, eu tenho a chuva, precipitação. A chuva é o tipo de precipitação mais comum no nosso país, né, professor? Exatamente. E aí, quando nós falamos de chuva, que já trabalhamos, vocês perguntando e eu respondendo naquela pressão grande, nós temos 3 tipos de chuvas. 3 tipos de chuvas. Temos as chuvas frontais, olha essa imagem aí, as chuvas frontais, onde 2 massas de ar se chocam de frente. As chuvas frontais, 2 massas de ar se chocam de frente para ocorrer. Uma tem que ser quente e úmida. Quente e úmida, para ter a origem da precipitação, né? E a outra vai ser fria, tá? 2 massas de ar se chocando, uma massa sendo quente e úmida e a outra fria. Por quê? Água gasosa submetida a baixa temperatura, que é o ar frio, a baixa temperatura, que é a frente fria. Alguém falou lá no começo, professor, as chuvas frontais ocorrem no inverno. Por quê? Porque no inverno você tem a maior incidência de frente fria, tem a maior incidência de ar frio. Então, esse ar frio que vem do sul vai se chocar com a massa quente e úmida. Já aqui, água gasosa submetida a baixa temperatura, você vai ter a condensação. Física, química, a água gasosa submetida a baixa temperatura, você vai ter a condensação,
formando as chuvas, que são as chuvas, repito, que estão ocorrendo nesse momento em São Paulo, Santa Catarina, por exemplo, lá no Recife, Aracaju, Maceió, são áreas que são influenciadas pelas chuvas frontais, que é, galera, que é aqui que eu posso antecipar, e é nesse tipo de estrutura que eu tenho a formação, por exemplo, dos furacões. Os furacões são exatamente por que na zona equatorial não tem um furacão? Aqui no Ceará, só o furacão do forró, é o novo. Ó, professor, aqui na zona equatorial eu não tenho furacão. Nas zonas polares eu não tenho furacão, hurricane, né? Que é Chico Francisco Chesco, que é furacão, no chat, furacão, ciclone, que é uma marca de roupa, mas também é um fenômeno climático, e tufão, que não é o da novela da Carminha, é um fenômeno, tá? Furacão, tufão, ó, furacão, ciclone, tufão. Furacão, ciclone, tufão. Qual a diferença? É a mesma de Chico, Francisco, Chesco. Chico em casa, Francisco na empresa, Chesco no racha, né? Pronto, é a mesma pessoa, é o mesmo fenômeno. Aqui no Brasil, no Atlântico Sul, chamamos de ciclone extratropical. Lá nos Estados Unidos, na Europa, furacão, hurricane, e lá na Ásia, tufão. Então, o que ocorre no Japão? Tufão. Em Santa Catarina, ciclone. Nos Estados Unidos, furacão. Mas é o mesmo princípio. Qual é o princípio, professor? Esse princípio, essas áreas que eu acabei de falar, são áreas de médias latitudes. Esses fenômenos só ocorrem em áreas de médias, não em baixa, não em alta. Não no Equador, não nos polos. Ocorrem nas médias. Santa Catarina é média, Japão é média, Estados Unidos é média. Lá no sul dos Estados Unidos, na região da Flórida, na região do Golfo do México, aquela área é uma área chamada de corredor dos furacões. Assim, o nosso estado de Santa Catarina. Santa Catarina é o nosso corredor dos furacões. Por quê, pessoal? Como é que se forma um furacão? É mais ou menos assim, galera. Está aqui a caneta vermelha e a caneta azul, onde a caneta vermelha representa o vento quente. Não, Pedro. Altitude. Beleza, Pedrinho. Beleza. De baixa para média altitude. De baixa para média. Senão não tocava no solo. Entendeu, Pedro? De baixa para média altitude. Então, olhem para mim. Parem de pensar e respirar. Olhem para mim. A caneta vermelha representa o ar quente. A caneta fria representa o ar frio. Vermelha quente, azul frio. Então, ó, na zona equatorial, eu só tenho ar quente. Quando chega o frio, já é perdendo força. Lá no polo, eu só tenho o frio. Quando chega o quente, se chega. É sem força nenhuma, se chega. Então, na média, eu tenho a influência do quente, do frio. Do quente, do frio. Então, quando o quente passa, não dá em nada. E quando o frio passa, não dá em nada. O quente passa, área quente, o frio passa, frente fria. Aí, quando ocorre dos dois, ó, se engalfinhar, aí você tem a formação do furacão. Eu gosto muito de trazer essa comparação. Quem foi meu aluno ano passado lembra. Ei, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. O furacão ocorre devido à convecção das massas, beleza? Beleza. Só que por que o furacão, o tufão, é horizontal? Sendo que a convecção ela ocorre em sentido vertical, de baixo para cima. Aí o furacão, a formação do furacão é horizontal, tá ligado? Não, é vertical. É vertical. Vamos lá. Vou explicar agora. O furacão, ele ocorre em que momento, professor? O furacão, quando a temperatura da superfície do mar, lá na faculdade é chamado TSM. Quando a temperatura da superfície do mar se eleva.
Então, esqueci seu nome, não apareceu aqui não, quem falou. Repete para mim, só para eu ficar falando com você. Para eu personalizar a resposta. É Vitor. Vitão. Boa, Vitão. Então, ó, Vitor, presta atenção. Tá aqui o oceano, tá aqui o oceano, tá aqui o oceano. Aí a temperatura da superfície do mar está aumentando. Aumentou, aí vai aumentar a evaporação. Tem que haver essa evaporação. Essa evaporação faz quem? O ar quente e úmido. Essa evaporação produz o ar quente e úmido. A massa de ar quente está se formando. A massa de ar quente está se formando uma área de baixa pressão. Formando uma área de baixa pressão. Então, o vento, ó, vento na espiral, o efeito Coriolis, que nas áreas de baixa pressão é o sentido contrário. Caiu em questão dessa na Olimpíada Brasileira de Geografia. É no sentido contrário. Enquanto que no normal, o vento no hemisfério norte é no horário e no hemisfério sul é no anti-horário, o furacão no hemisfério sul vai no sentido horário e o furacão no hemisfério norte sentido anti-horário. Tá bom? Beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Está formando a área de baixa pressão, Vitor. Está formando a área de baixa pressão. O ar está ascendendo constantemente, sendo alimentado pelo oceano. Sendo alimentado pelo oceano. Então, ó, Aí, quando passa o vento frio, é como se fosse um motor. Esse choque faz com que essa evaporação constante ela ganhe velocidade e tromba d'água, exatamente, Caio. E exatamente comece a circular o furacão. Meu filho, entendeu, Vitão? Entendeu Entendi. aí? Ei, professor, o vento, ele tipo, se direciona no mesmo sentido da rotação da Terra, sentido leste-oeste, assim? Não, depende da região. Depende da região. Porque, Tá? tipo, se o vento tivesse essa mesma direção, tendo perspectiva, o sul ele ia estar horário e o norte ele ia estar anti-horário, seguindo o sentido de rotação da Terra. Então coincidiu. É exatamente nesse sentido. Vou colocar aqui que me pediu de novo. Vamos lá. No normal, vou colocar no normal. No normal. No normal, como é que é o normal? Hemisfério norte, sentido horário. Hemisfério sul, sentido anti-horário. Me corrija se eu escrevi errado anti-horário, por favor. Tá aí, ó. No normal, sentido horário, vento. No hemisfério sul, anti-horário. No furacão ou ciclone extra, aqui tem tropical, no hemisfério norte, isso aqui é questão de prova, no hemisfério norte, o ciclone vai no sentido anti-horário, como você falou, Vitor, anti-horário, e no hemisfério sul vai no sentido horário. Pronto. Tá aí, galera. Tá aí a relação que nós temos dos ventos no normal e no anti-horário. Então, houve uma coincidência, tá, Vitor? Porque vai depender do furacão ou não, tá? Repete onde se localizam. Como assim, Roberto? Não entendi a pergunta. Certo? Então, preste bem atenção, galera. Você vai ter aqui baixa pressão, o ar subindo, cheio de umidade e quente, do nada. Aí, de repente, passa o vento frio. Aí esse vento frio dá o start do motor, aí ele começa a girar, produzindo o furacão, que vai do F1, é igual o CREO, até o F5. Do F1, CREO 1, até o CREO 5. Pronto. O F1 vai na velocidade 60, 70 km por hora. Neste momento, quem está aqui em Fortaleza, nós estamos na época do vento, na época da raia, por conta de um sistema atmosférico formado no oceano. Então, o que vai acontecer? Neste momento, pessoal, os ventos, rajadas, chegam a 30, 35 quilômetros. O cara já fica, caramba, que vento, quase que a minha avó caiu, quase que a sacola saiu voando. E o pior é que não é piada, é fato. Tem hora que o vento é tão grande que tem pessoas que balançam com o vento de 30 a 35 quilômetros, como ocorre nesse momento. Muito importante para o potencial eólico do estado. Quando chega o furacão F1, o mais leve, o mais light, é 60
a 70 quilômetros por hora, mano. É vento que arrasta muita coisa, derruba árvore, tem chuva. Chuva com vento derruba árvore. E o F5 aí passa de 200 quilômetros por hora, o que acontece, por exemplo, com muita frequência lá nos Estados Unidos. E vocês viram recentemente em Santa Catarina, onde a Negária filmou o furacão, que é o ciclone, no nosso caso, arrastando tudo, teto de posto de gasolina, derrubando tudo. Foi um caos total. Por quê? Porque esses ventos passam de 200 quilômetros por hora. Onde se localiza o furacão? Ah, certo. Furacão, vai lá. Furacão Atlântico Norte, furacão Atlântico Norte, ciclone Atlântico Sul, e o resto tufão, como, por exemplo, na Ásia e no Índico. Tá bom? Beleza? Ok, galera? Então tá aí o velho e famoso furacão funcionando como um brinquedinho que existia quando era pivete, chamado pirocóptero. Você comprava um pirulito, comia o pirulito, aí vinha com uma hélicezinha. Você encaixava a hélice e fazia assim, ó, para ele voar. O pirocóptero ele só voava, por quê? Porque eu tinha uma fricção de duas forças contrárias. Duas forças contrárias, aí ele pegava velocidade. É o furacão. A minha mão direita o vento quente, a minha mão esquerda o vento frio, duas forças contrárias, produzindo aí o fenômeno natural chamado furacão. Deu para entender, pessoal, essa parte deu, das chuvas frontais associadas aos furacões. Compreenderam, pessoal? Por gentileza, me respondam para a gente dar sequência. Show? Show de bola. Entendeu, né, Vitor? Entendeu, né, minha joia? Hillary. Professor, por que a maioria do furacão acontece no Caribe? Acabei de falar para você, Hillary. Porque o Caribe vai ser a transição do quente para o frio lá nos Estados Unidos. Esse vento desce, geralmente, por conta do sentido dos ventos, tá? Mas também ele pode subir para Nova York. Ou ele se forma no meio do Atlântico. Ou ele desce para o Caribe, ou ele aí atinge o sul dos Estados Unidos, a Cuba. Quando ele a gente só fala dos Estados Unidos. Olha que mídia safada, e eu caí na armadilha. A gente só fala dos Estados Unidos, mas esquece que os países da América Central, que são muito mais pobres que os Estados Unidos, menos de infraestrutura, eles saem arrasados de um furacão como esse. Eles saem arrasados de um furacão como esse, alguns países da América Central. Ou eles seguem para o norte, envolvendo ali a região de Nova York, tá? Então tá aí, galera, chuva. Eu tenho a frontal, que é quando ocorre o choque de frente de uma massa quente e úmida e um ar frio. Também nós temos as chuvas orográficas, montanha. As chuvas orográficas são as chuvas influenciadas por uma serra, por um planalto, onde o ar quente e úmido se choca com a barreira natural. Quando esse ar úmido se choca com a barreira natural, ele sobe, ele ganha altitude. E lá em cima, o ar é frio ou é quente? Frio. Então, essa água gasosa submetida a baixa temperatura, água gasosa submetida a baixa temperatura, você vai ter o que, galera? A condensação. A água sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, formando as chuvas orográficas. Muito comum aí no Cariri. Muito comum no Cariri. O Cariri, a Chapada do Araripe, voltada para o Ceará. Opa, chamou a Tênis. Oi. Rafa, por favor, explica de novo as chuvas orográficas. Orográfica na hora. Vamos lá, devagarinho. Repito sim. Vamos de novo. Nós temos uma serra, tá? Nós temos aqui, vamos ver aqui. Deixa eu pegar outro livro para não fazer... Pronto, aqui. Nós temos a serra. Aqui é o solo, tá? Nós temos aqui a serra. Aí lá vem um vento, lá vem uma massa de ar úmida, do jeito que está no desenho, tá? Lá vem a massa de ar úmida, certo? E com essa massa de ar úmida, ela vai se chocar com a serra, com a montanha, tá? Se chocando com a montanha, o que ela faz? Ela sobe, ela ganha altitude.
Lá vem ela, tá úmida, ela ganha altitude ao se chocar com o Planalto. Quando ela ganhar altitude, lá em cima vai estar quente ou frio lá em cima? Vai estar frio. Então, a água gasosa submetida a baixa temperatura, ela vai sair do estado gasoso e vai para o líquido, produzindo chuvas em grande escala. Deu para entender aí? Produzindo chuva. Tá travando não, né, galera? Produzindo chuvas em grande escala. E essa chuva de grande escala nós chamamos de chuva orográfica. Deu para entender? Quem perguntou, deu? Deu para entender? Ok? Rafa, eu me perdi na hora que tu estava falando, se choca com tanha e sobe. Se perdeu na hora que choca e sobe. Por quê? Lá em cima, quem falou? Repete o nome, por favor, lá em cima, lá em cima. Michele, Michele, lá em cima é mais quente ou é mais frio? Lá em cima é muito mais frio. Se é muito mais frio, aquela massa de ar que estava gasosa, ao se chocar com o frio lá de cima, ela vai sair do estado gasoso e vai para o estado líquido, logo promovendo a precipitação. Fui claro ou não? Não. foi sim, Rafa. Deu Obrigada. certinho? Boa, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Vamos, calma aí, calma aí. Aí o que vai acontecer? Presta atenção. O que vai acontecer? Volta, cadê? Calculadora nova que eu comprei, tá? Aí lá vem, ó, presta atenção. Lá vem. Vou fazer até aqui uma mágica. Ó, presta atenção. Lá vem um ar frio. Vai se chocar na serra, vai subir, vai chover. Quando chover, ela vai o quê? Ó, mudou de cor, vocês nem viram. Ela vai secar. Quando ela secar, ela vai passar seca. Que é um exemplo disso. Aí forma área úmida. Barlavento, a área seca, sotavento. Bota aí, pessoal. Barlavento. Opa, Roberto, sai todos. Barlavento é a área úmida. Sotavento é a área seca. Barlavento, área úmida. Sotavento, área seca. Tá aí do desenho, ó. A nossa esquerda é a área de barlavento, tá chovendo muito. Do outro lado, a massa passa. Mas ela passa seca, reduzindo bastante a umidade do ar nessa região. Vou dar exemplo do Cariri. Eu comecei e aí eu fui interrompido pelas perguntas. Olha só. Aí no Cariri, quando tu pega a Chapada do Araripe, voltada para Barbalha, para o Crato, para Juazeiro, é a cor mais linda de verde. Tá tudo verdinho. Inclusive, é tão verde que tem uma floresta lá em cima. A floresta, né? A Flona. Floresta Nacional do Araripe, Mata Atlântica pura e preservada. Instituto Chico Mendes Biodiversidade de ICMBio. Mas quando tu vai no rumo do Exu, no rumo da Araripina, terra da Paloma, o que vai acontecer, galera? Vai acontecer que a vegetação vai cair no porte. É nítido. Quando tu chega lá do outro lado da Chapada, tá tudo seco. Lá perto do Exu, tá tudo seco. Por quê? Porque um lado formou o barlavento, a área úmida, do outro lado formou o sotavento, a área seca. Eu fui claro, pessoal, aí fui claro, não fui? Chuvas orográficas, barlavento, sotavento, e esse é um... É lindo, é verdade, é lindo também, muito. Adoro essa região aí. Aí, ó, e é isso que forma quem, galera? Parte do clima semiárido que nós temos aí no nosso sertão, onde se encontra Exu. Parte da semiaridez é exatamente por conta da presença das serras, dos planaltos na costa do Nordeste brasileiro. Pessoal, vocês compreenderam as chuvas orográficas? Todos compreenderam? Sim ou não, hein? Vamos lá. Rio voador. Lá na frente eu falo, Caio, das massas de ar, falaremos de rios voadores. Na Chapada Diamantina, pronto, Júlia. Chapada Diamantina ocorre a mesma, é exatamente isso. A leste da Chapada Diamantina, a vertente voltada para o Oceano Atlântico é tudo úmido, mas a vertente voltada para o sertão é seco.
Da mesma forma, lá na Paraíba, ali, Paraíba, Pernambuco, professor. Você vai ter uma serra voltada para o oceano bastante úmida, voltada para o agreste. Do outro lado, você vai ter a vertente seca, né? Aí vem a Isa, o furacão se forma no oceano e tende a se deslocar. Exatamente isso, perfeito, perfeito, perfeito. Sim, Rafael, repete o como ocorre no Cariri. Beleza, bem simples, bem rápido, bem simples e rápido. A vertente da Chapada voltada para o norte, que é onde nós estamos, no Ceará, que é voltada para Barbalha, voltada para o Crato, ela é a área de Barlavento. Essa vertente voltada para o norte, voltada para o Ceará, ela é a área de Barlavento. Os ventos vêm do oceano, batem nela, sobe, chove tudo lá do Ceará, formando inclusive vários brejos na região por conta da estrutura sedimentar que nós temos aí na Chapada do Araripe. Porém, do outro lado, na vertente sul, voltado lá para o Exu, voltado lá para Petrolina, para o Rio São Francisco, aí aquela vertente ela é seca, porque ela vai ser a área de sotavento, conforme nós estamos vendo no desenho, o ar seco. Tá bom, Davi? Beleza? Ok? Tranquilidade? Vamos lá, nosso tempo está passando. Vamos aqui, bora aqui. Professor, além das chuvas, nós temos... ainda tem a terceira chuva. Esquecendo. Ó. Vamos lá. Deu para entender, Davi? Deu para entender, Davi? Ok? Responda aí, por gentileza. As chuvas convectivas, como o nome já diz, ó, é a convecção do ar. Convecção é a subida, né, professor? A subida do ar. Nós falamos da zecite. Lembra que nós falamos da zecite? Tá aí, ó. Tá aí, professor, a zecite. Juliana, a área voltada para o Ceará é norte ou sul? Voltada para o Ceará é norte, que fica no sul do Ceará. Cuidado, não confunda sentados novos com sentar nos ovos. A vertente da Chapada para o norte é voltada para o Ceará, só que fica no sul do estado do Ceará. Tá? E aí as chuvas convectivas, está aí a chuva da Amazônia, convecção do ar, o ar quente vindo da evaporação, da evapotranspiração, aí esse ar quente, ó, baixa pressão, o ar sobe, lá em cima, frio, água gasosa submetida a baixa temperatura, você tem a formação das chuvas convectivas. Galera, vocês entenderam aí os 3 tipos de chuva, tudo tranquilidade, máxima aí, tudo certinho, galera? Vamos lá, posso continuar? Posso? Beleza, tranquilidade, show. Vamos lá, Paula. Ó, galerinha, além das chuvas, nós temos a neve como um tipo de... Volta rapidinho o slide, só para tirar uma foto. Fale mais alto e novamente, por favor. Volta rapidinho o slide, por favor. Ah, voltar. Aí? Ok? Pode passar. Vamos passando, passando. Aí nós temos a neve. A neve, galera. A neve já é uma condição especial da umidade. Uma condição especial da umidade, onde a neve se forma em elevadas altitudes, em noites, em dias ou áreas muito frias. No caso do Brasil, a neve geralmente ocorre à noite, que é quando a temperatura cai. Já no Canadá, na Finlândia, nas grandes montanhas, como é frio, independente da hora e do dia, elas ocorrem em qualquer momento. No caso específico do Brasil, a neve, devido à sua condição especial da atmosfera, ela só ocorre geralmente à noite e na região sul. Por que à noite na região sul? À noite, por estar mais frio, na região sul, a região mais distante do Equador, mais fria existente no país. É muito comum, inclusive, nesta semana, eu estava vendo os dados do INMET, do Instituto de Meteorologia, que pertence ao INPE, nós vamos ter a incidência de neve nas serras gaúchas e catarinenses, pessoal. Nesta semana, essas áreas como São Joaquim, em Santa Catarina, vai chegar a -7 graus.
menos 7 graus, ambiente perfeito para a formação da neve, tá? Que são os floquinhos que precipitam. É água também, que é um tipo de precipitação. No sul do estado de São Paulo também pode ocorrer? Pode, Carol. Carol, pode ocorrer no sul de São Paulo, pode acontecer na parte central, São Paulo, lá na Serra de São Paulo, na Serra... Caramba, hoje minha memória está ruim demais. Ó, nós temos Santos, São Paulo e... Caramba, alguém me ajuda aí? Santos, São Paulo e... Daqui a pouco eu lembro o nome do município. Lá também nós temos neve. Assim como nas serras do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é aquele calor. Calor é na cidade. Mas quando você vai para a Serra das Agulhas Negras, onde fica a AMAN, Campos do Jordão, pessoal, pelo amor de Deus. Campos do Jordão, São Paulo, neva. Campos do Jordão, São Paulo, neva. Serra das Agulhas Negras, no Rio, neva. Serra da Mantiqueira também, neva. Só que é mais raro. É muito raro. É mais difícil de acontecer porque estão mais perto do Equador. O que é mais comum, todo ano ocorre, inclusive leva uma carrada de nordestino nas férias do meio do ano. Todo nordestino, assim como todo sulista quer ver as praias do Nordeste e todo nordestino quer ver a neve no Sul. Por quê? Porque lá no Sul tem as condições mais propícias para a ocorrência dessa precipitação. Tá bom? Beleza, Carol? E aí também você vai ter o granizo. Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Granito é uma rocha. Granito é uma rocha. Granizo é um tipo de precipitação. Olha aí. Olha aí a imagem do granizo, Samuca. O granizo, ó. O granizo, chuva de pedra. Pedra de crack. Ó, granizo é a água sólida. A chuva é a água gasosa líquida, o granizo é a água gasosa que virou pedrinhas, né? E a neve é meio termo, são os flocos de neve, é o meio termo entre chuva e granizo. Então, no caso do granizo, galera, presta atenção, hein? No caso do granizo, em qualquer região do Brasil acontece, inclusive no nosso sertão, inclusive no nosso Ceará, inclusive no Cariri. Granizo ocorre em qualquer região. Oricuri, Quentes, Floresta, Bufo, granizo. Crato, granizo. Sobral não. Tianguá, granizo. Vou chegar aí, Paloma. Granizo. Tauá, né, cara? Ei, né, cara? Quem conhece Tauá sabe o que eu tô falando. Quem conhece o sertão dos Inhamuns, ali, Independência, Tauá, aquela região é quente, é uma das regiões mais quente e seca. Essa semana no Tauá fez 15% de umidade do ar. Lembra, semana passada eu falei umidade do ar 15%, umidade de zero, quente demais, exatamente, Vitória. Porém, já tivemos granizo lá. Jaguaruana, no Vale... Granizo para ocorrer em qualquer região, tá? Um sol para 3, sol para cada um. Verdade, Lucas. Então, ó, no caso do granizo, como é o granizo, pessoal? O granizo é a água congelada em elevadas altitudes. Por exemplo, tá fazendo um solzão punk aqui? Tá. Mas, dependendo da nuvem, mesmo um solzão punk aqui, lá em cima da nuvem tem um granizo. Lá em cima da nuvem tem granizo. Inclusive, repito, próximo ao Equador. Inclusive, quando o avião está lá voando dentro da nuvem, aí quando ele entra na nuvem, ele leva uma saraivada de granizo. O avião leva uma saraivada de granizo, porque nas nuvens, na parte superficial, negada nuvem, só é bonita a gente aqui olhando para cima. Lá em cima é uma instabilidade que tu não tem noção. Muita. Então, uma nuvem parruda, o que é uma nuvem muito grande, nas partes superiores, mais elevadas, é tudo congelado. Granizo é gelo ou não pode? Pode sim, Fernando. Pode se afirmar, é gelo. Não deixa de pedra de gelo, tá? Que tem na geladeira, mas também pode cair do céu em forma de granizo. Dependendo da região, você tem as pedrinhas, aquela quem joga bila sabe. Quem joga bila. Bilinha oi de gato e o cocão.
cocão é o que ocorre no sul, oi de gato é o que ocorre no nordeste. Por quê? Repito, voltando para você entender. Quem Rogobila sabe, ainda tem as cascabuias. Ó, lá em cima da nuvem está congelado. E aí, quando chega uma instabilidade, esse granizo ele precipita. Por que geralmente não tem no Ceará? Porque à medida que a pedrinha de gelo vai precipitando, vai esquentando, aí ela derrete, chega ali no solo e evapora. O granizo, tá entendendo, né? O granizo vai em cima da nuvem, lá vem ele, descendo. Vai esquentando, líquido, gasoso, ele nem chega, então você nem vê a granizo. Mas, quando nós temos uma combinação perfeita, a nuvem grande, com granizo lá em cima, e o ar frio, sobe ou desce? Desce. A nuvem desce. Vem até o solo. Quando a nuvem desce, aí forma o que o vovô chama de neblina. Não tem noites frias que tu sai no meio da rua e olha para a lâmpada do porte e tá lá cheio de fumaça. Quem é que está fazendo queimada? Ninguém. Na verdade, a nuvem desceu. Eu estou na nuvem? Sim, a nuvem desceu. Isso é muito comum em serra. O pessoal da serra sabe. Quem já subiu e desceu serra à noite, é tudo neblina, cheio de neblina. Inclusive, tivemos um acidente na semana passada lá em Santa Catarina. O famoso sereno. Exatamente. Que lá no carro é o farol de neblina. É o farol que vai te ajudar a enxergar mais nessas situações. Então, nas noites frias, pessoal, presta atenção, hein? Presta atenção. Nas noites frias, a nuvem cai. A nuvem precipita. Ela vem com tudo. Aí chega na superfície. Puf, bate na superfície. Aí esse granizo que está lá em cima precipita. Precipita. Mesmo ele descendo, o frio consegue segurar o seu estado, então a pedrinha consegue atingir o solo. Por quê? Porque o frio está até o solo. O frio está até a superfície. Eu fui claro, galera. Lá no sul é mais comum. Como lá no sul é mais comum, a paulada, a saraivada de granizo, por ser frio, ela ocorre com maior frequência. No Nordeste tem que ocorrer uma combinação perfeita para que o frio chegue até a superfície e o frio estando até a superfície, ela forma um corredor onde essa pedrinha que se formou lá em cima consiga atingir o solo ainda intacto. Pessoal, vocês entenderam isso que eu falei do granizo? Por gentileza, me responda. Sim, né? Muito bem. Mais alguém? Só a Paloma entendeu? Todo mundo entendeu ou não? Boa, boa, Ruth. Gabriel, show de bola. Vamos lá, Túlio. Temos aqui a pergunta, antes que suba, do Euler. Rafa, as nuvens estão constantemente caindo. Isso que vemos é o movimento delas, constantemente caindo, não necessariamente, tá, Euler? Elas podem se deslocar horizontalmente. Você está aqui, ó. Aí, de repente, tu está aqui jogando, quem jogou bola no meio da rua sabe. Está aqui um solzão truando e, de repente, fica um clima agradável. Por quê? Porque a nuvem veio e cobriu o campo. De repente, volta o solzão. A nuvem foi-se embora. Então, ela se desloca no sentido horizontal. A nuvem se desloca no sentido horizontal. Quando ela precipita, só em algumas condições onde o ar frio tende a descer. Tá bom? Deu para entender? Euler, belezinha, show de bolinha, ok, galerinha, segue o bailinho, segue. Professor, tá terminando, falta um minuto, calma. Então, ó, questão de prova. Quais são os tipos de precipitação? Chuva, neve e granizo. Chuva, neve e granizo. Chuva líquido, granizo sólido. Neve, o meu termo. Neve, o meu termo. E aí, galerinha, olha aí, galerinha, olha essa imagem. Botei de outra cor para fazer, inclusive com artirístico. Com uma outra corzinha e um artirístico. Por quê? Orvalho e geada. Galera, muito cuidado na prova ou de ciências humanas, cair na geografia, pode cair, claro, eles adoram geografia física, ou até na prova de ciências da natureza. Isso aí, ó, orvalho e geada. Por que que eu coloquei em cores diferentes? Porque não são precipitação. Leva com carinho no teu coração essa informação. Orvalho
e geada não são precipitação. São fenômenos que acontecem na superfície. Não desce, não precipita. Quem precipita é a chuva, é a neve, é o granizo. Tá? Tu pode até encontrar uma nevasca. A nevasca é a tempestade de neve. Ela é neve. Alguém chamou. O orvalho é aquele chamado sereno da noite que os mais velhos chamam, é? Não. O sereno é a chuva fina, que lá em São Paulo é a garoa. O que é o orvalho? Vamos lá. O orvalho é físico. Não precisa estar chovendo. Como você perguntou, é aquela chuvinha? Não. Se fosse chuva, era precipitação. Certo, Vitor? E o que é o orvalho? É uma questão física. É uma questão física. O orvalho, ele ocorre, quem é da serra sabe o que eu estou falando. Quase todo dia na serra tem um orvalho. Está aqui a atmosfera, e a atmosfera tem a umidade do ar. A atmosfera tem a umidade do ar, ok? Ok. Aí essa umidade está vagando. Está vagando, está vagando, está vagando, está vagando. Aí na noite fria, viu, Vitor? Na noite fria, está aqui o carro do teu pai. Está aqui o portão da tua casa. Está aqui a folha da planta do jardim. Essas três superfícies estão com a temperatura abaixo da temperatura da atmosfera. De novo, o automóvel, o portão, a folha, são três substâncias que elas estão com a temperatura abaixo da temperatura do ar. Então, a água gasosa, quando ela toca nessas substâncias, ela vai encontrar um frio maior do que o do ar. Logo, água gasosa submetida a baixa temperatura, a umidade do ar, ela condensa e forma essa imagenzinha aí de cima, ó, a águazinha sobre as superfícies. Aí essa águazinha em cima da superfície nós chamamos de orvalho. É o copo gelado, o copo da cervejinha, do refrigerante. Quando vai tomar uma Coca-Cola bem gelada, bota aqui a Coca-Cola bem gelada, aí o que acontece? O copo vai suar. Ali é o orvalho. O orvalho ocorre nas noites frias. Quando a noite está mais fria ainda, esse orvalho congela. Quando o orvalho congela, forma a geada. Olha aí, foi claro, pessoal? O orvalho bateu na superfície mais fria, condensou a águazinha lá. Aí, quando a noite está muito friaca, zona punk, os gaúchos chamam friaca. Quando é noite de friaca, o que ocorre é tão frio que o orvalho congela. Quando o orvalho congela, forma a geada, que é só bonita aí, ó, na foto. Porque o agricultor odeia. Por quê? Porque a geada queima, o gelo queima, a planta queima a fruta, queima a produção, gerando um grande impacto. Por isso que é muito comum a galera produzir em estufas. A galera produz em estufa, por quê? Porque na estufa eu vou reduzir a influência do orvalho e da geada. Galera, vocês entenderam? Ei, professor, Oi. lá em Israel eles fazem o reaproveitamento, né, do orvalho? Sim, em Israel é seco, mas o pouco que eles conseguem absorver, eles aproveitam essa água. Tá bom? Beleza? Então, quem jogou bola sai. Galerinha, ó, eu vou me despedir, são 11h20, passei aqui 4 minutos. São os 4 minutos, né, do acréscimo do senhor juiz. E aí, a gente para, eu pensei que nessa semana eu tivesse concluído isso aqui. Mas é muita coisa, porque requer muito detalhe a questão da climatologia. Então, na semana que vem, a gente vai dar sequência falando, quem quiser já se antecipar, sobre os fatores que influenciam o clima. Falamos de elementos do clima e aí na semana falaremos sobre os fatores que influenciam o clima, tá bom? Muito obrigado. Ô, Rafael,
É até 11h30, não? Se tu quiser responder alguma questão da apostila. Não, porque vocês têm um Não? intervalo para o Vanilton entrar. Ah, Eu tá. recebi aqui, como diz o Vinícius, no ponto eletrônico. Tá bom? Ah, Belezinha, vai ter intervalo, o chefe chega aí. Nós começamos 11h15, tá lembrado, Luiz? Nós começamos 11h15 para fechar, ou 10h15 para fechar 11h15. Eu antecipei por conta da internet. Vocês estão tudo, né? Isso, valeu, galerinha. Então, ó, beijo a todos. Sempre eu tenho que agradecer a essas perguntas. Esse dinamismo é que faz com que a gente continue aqui, mesmo dessa forma remota, seguindo firmes e fortes. E, se Deus quiser, nosso nome estará lá no Diário Oficial. Ó, tem nem concurso. Lá na lista do SISU, lá na listazinha do SISU, e vocês com aquele mega texto. Estou sabendo que muita gente passou aí, né? Estou feliz. Logo, logo serão vocês que vão postar os mega textos lindos e maravilhosos e marcando todos os professores e mandando R$100 para cada um ou fazendo um churrasco chamando todo mundo, tá? Valeu, pessoal. Beijo a todos, sucesso, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau.